Estratégia 8. Suas pressões. Recuperar a paz, o descanso e o contentamento. Se eu fosse o inimigo, eu faria tudo parecer urgente e faria você achar que tudo depende de você. Eu atolaria sua agenda com tantas expectativas que você não saberia a diferença entre o que é importante e o que não é, correndo para lá e para cá e sentindo-se culpada por dizer não, tentando controlar tudo, mas na verdade sendo controlada por isso tudo. Se eu pudesse mantê-la ocupada o suficiente, você estaria muito sobrecarregada para sequer perceber quanto trabalho você está, na verdade, me poupando. Pressão. Pressão para manter-se, pressão para continuar. Pressão para ficar à frente, para manter-se à tona, para permanecer útil. Pressão para fazer por outros o que eles talvez devessem fazer por si mesmos. Pressão para planejar a sua aposentadoria. Pressão para perder peso e ficar com uma aparência jovem. Pressão para assumir outro projeto ministerial na igreja. Pressão para sempre ser aquela de quem todos podem esperar um sim. Pressão para empurrar uma outra atividade para os seus filhos na agenda. Pressão para fazer um trabalho melhor e manter um diário, organizar sua despensa e armários, fazer as suas compras de Natal com antecedência e depois postar os seus pensamentos inteligentes e fotos cuidadosamente tiradas no Instagram quando tiver terminado. Pressão para se ter um certo desempenho, ver de uma determinada maneira, vestir-se de uma certa forma, interessar-se por certas coisas, ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita, a funcionária perfeita, a anfitriã perfeita, a imagem perfeita de tudo que todo mundo espera que você seja. E a pressão de não ser a primeira pessoa a entregar os pontos. Sob a pressão. Por certo, há um nível de pressão que é necessário para nos impedir de nos acomodarmos na preguiça e na autoabsorção. A vida sem qualquer tipo de pressão não seria o melhor para nós, mas uma vida com tanta pressão assim, um ritmo interminável, uma agenda que nunca permite tempo para descansar ou relaxar, ou até mesmo talvez desfrutar a presença das pessoas com quem estamos tão ocupados, pressão das exigências irrealistas que assumimos devido ao nosso perfeccionismo, obsessão, controle, manutenção das aparências, pressão das exigências absurdas que os outros colocam sobre nós, pressão que nos faz sentir que podemos estar erradas ou que somos egoístas, ou que temos um coração de pedra, ou que somos arrogantes ao impor margens e limites à nossa agenda de modo a realmente podermos ter tempo suficiente para ser obedientes ao que o Senhor nos chamou para fazer? Tenho observado alguns pontos de semelhança entre essas pressões, e cada uma delas leva de volta a uma fonte comum, leva de volta a alguém que, como de costume, está tentando roubar-lhe os ingredientes mais comuns de uma vida frutífera, uma vida com verdadeiro significado eterno, a vida que Deus a criou para viver. Em primeiro lugar, considere isto. Já notou como muitas das pressões em sua vida se assemelham à escravidão? Como se você estivesse sendo arrastada para lá e para cá, dia após dia? Faça isso, vá ali, agora volta aqui, faça de novo. Escravos não descansam. Escravos apenas trabalham. Eles não controlam a agenda do dia. A agenda do dia os controla. Essa é a dinâmica normal esperada, e é o que os outros esperam deles também. A intenção do inimigo é sempre a de escravizá-la. É claro que a sua habilidade principal é mantê-la atolada em todos os pecados pelos quais Cristo já morreu para libertá-la. Mas quando isso não funciona, quando você o derrota no momento da tentação, ele ainda não extinguiu seu estoque de ideias, porque ele realmente não está inclinado a limitar as suas tentações a coisas ruins. Ele pode escravizá-la com coisas boas também, seu trabalho, seu ministério, até mesmo com o seu passatempo relaxante.
Nada é tão saudável e vivificante que ele não possa transformar em um capataz cruel que lhe dita o que fazer e controla sua vida. Quando Deus libertou os israelitas antigos de 400 anos de escravidão no Egito, a escravidão era tudo o que eles conheciam. Êxodo 1, 8 ao 14. Durante toda a noite, durante todo o dia, só trabalho, nenhum intervalo para relaxar. Os ritmos e exigências da escravidão haviam sido interiorizados neles desde o nascimento. O que quer que seus opressores dissessem, eles faziam. Recusar não era uma escolha. Dizer não, não era uma opção. Tenho certeza de que eles não gostavam, mas o que eles podiam fazer sobre isso? Até que o Senhor enviou Moisés e as 10 poderosas pragas e os livrou das garras de ferro de Faraó. Israel estava livre. Eles já não eram um povo escravo. Mas ser declarado oficialmente livre não tira automaticamente a mentalidade de escravo do coração e da mente de uma pessoa, não é? Deus sabia que seria necessário readaptar radicalmente as suas perspectivas a fim de levá-los a pensar como as pessoas que não eram mais escravas, entre o sabate. Pense por um segundo como a introdução do sábado entre os 10 mandamentos deve ter atingido as pessoas que ouviram pela primeira vez o anúncio. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás obra alguma. Êxodos 20, 9 e 10. Grifo da autora. Não, trabalhar? Essas pessoas nunca tinham ouvido essas palavras antes. Nunca tiveram essa alternativa. A ideia por trás dessa palavra hebraica sabat, cessar, parar, pausar, era um conceito totalmente estranho. Todo o seu histórico de treinamento foi construído com base nos comandos continue, não pare, trabalhe, não descanse, cumpra, não desobedeça, não perca o ritmo. Você imaginaria que a perspectiva de ter permissão e não receber ordens para fazer pausas regulares em sua semana de trabalho parecia incrível, um alívio, uma liberdade, certo? Pense de novo. Eles se rebelaram contra o seu 7º dia de descanso e foram trabalhar assim mesmo. Êxodo 16, 27 e 30. Porque esse conceito de parar, descansar, encerrar, afastar-se, sair, respirar fundo, os comandos bíblicos do sabate, por que era tão difícil para eles? Mesma razão pela qual é tão difícil para nós. Porque, em alguma medida, nós somos escravas assim como eles eram. Até mesmo deliberadamente pensar em escolher um ritmo de descanso e limitar a nossa agenda de atividades parece algo fora de questão, porque isso recai sobre pessoas que ainda abrigam um pensamento de escravo, pessoas que foram treinadas por muitos anos para não dizerem não, pessoas que são servas inconscientes de suas agendas, pessoas cujos impulsos próprios, em conjunto com a cultura do a 100 por hora, ou estão imersas, sentem que não têm permissão para sair da linha, para pular fora do carrossel, para decidir por si mesmas que é hora de fechar a loja e ir para casa. Isso é um papo de escravo, ouviu? Eu não posso simplesmente. Não. Será que eu posso? Não, você não pode. Não, se você for um escravo. Mas você pode se você for livre. E adivinhe, firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Já chega, não apenas nas nossas agendas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Então poderemos confiar na liberdade que nos ajuda a começar de novo amanhã com os nossos espíritos descansados, alertas e renovados. Pergunto-me que tipo de onda de choque reverberaria através do quartel-general do inimigo se uma mulher decidisse assumir esse tipo de plano de batalha. E se você encontrasse a voz para proferir aquela palavrinha suja não, sem sentir a menor culpa ou vergonha? É certo que fomos chamadas para servir e servir muitas vezes requer sacrifício. E nem tudo o que estamos encarregados de fazer cabe convenientemente em nossa rotina.
Mas uma mulher livre possui a capacidade dada por Deus de saber quando ele está realmente pedindo-lhe para fazer algo assim, como a capacidade também dada por Deus de saber que quando ele não está pedindo nada. Então, ela tem o discernimento dado por Deus de conhecer os seus limites e autoridade para saber quando ela precisa cessar, parar, pausar, aceitando o jugo suave de Jesus, em vez do jugo tirânico da escravidão. Porque o meu jugo é suave, ele disse, e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O seu pai só quer que você seja você, e isso significa não ter que ser duas de você para dar conta de fazer tudo. Jesus foi o garoto propaganda desse tipo de limite. Ouça-o. Na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma faz. João 5,19. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, percebeu que todas as coisas não eram de sua responsabilidade apenas. Ele apenas fazia o que ele via o Pai fazer, nada mais, nada menos. Nem toda coisa boa é uma coisa de Deus, claro e simples, porque até mesmo as coisas boas podem culminar em escravidão. Em segundo lugar, veja como o medo e a insegurança entram em jogo quando você está sob suas pressões. Essas palavras têm sempre uma conexão com o inimigo, não é? O estratagema de Satanás é fazer com que você acredite que seu valor principal como pessoa está ligado à quantidade de trabalho que você faz, quantas atividades você realiza, quanto material você consegue produzir e quanto negócio você pode gerar, a fim de possuir qualquer valor nesse sistema, exatamente como Israel sob o domínio de Faraó. Você tem que ser capaz de concluir tudo o que você está fazendo, um por um, somando tudo em uma grande lista que impressionará a qualquer um. Mas por quê? Quem está estabelecendo os padrões e quem está declarando você como deficiente por não alcançá-los? Quem está definindo as referências para sua aprovação? Quem está dizendo que você não vale nada mais do que a contagem global dos seus resultados? Você sabe exatamente quem. Ele não é muito diferente dos capatazes brutais que detinham o poder de intimidação sobre os escravos hebreus no Antigo Egito. A sobrevivência dependia totalmente de evitar a crueldade desses feitores implacáveis. E a única maneira de conseguir evitá-la, a única maneira de ganhar qualquer tipo de favor, era através do trabalho e da produção, através da atividade sem fim. É a mesma marca da mão pesada, que se perpetua ainda hoje contra nós. O tipo pressão interna e externa que transforma os negócios em um distintivo de honra. Nossas inseguranças nos fazem temer o que os outros vão dizer ou pensar de nós, ou dos nossos filhos, se não fizermos tudo o que eles consideram que deve ser exigido de nós ou não conseguimos fazer o suficiente para impressioná-los. É por isso que acabamos transformando a vida cristã em legalismo, por termos medo de que Deus esteja insatisfeito se não trabalharmos de forma rigorosa para cumprir uma agenda. E é por isso que não sabemos como sossegar. E é por isso que estamos tão pouco satisfeitas com onde chegamos ou com o que temos. E é por isso que não conseguimos abraçar o que estamos fazendo agora, por causa da dúzia de outras coisas que não estamos fazendo enquanto estamos aqui fazendo isto. Intimidação, totalmente baseada em mentiras e medo. Medo de não termos o suficiente. Medo de que vamos falhar e não mais aparentaremos tão perfeitas quanto queremos parecer. Medo de alguém que anda trabalhando duro e se movendo mais rápido possa conseguir o que deveria ser nosso. Mas, como uma querida amiga e mentora sábia me disse recentemente, Deus não quer algo de você. Ele quer algo para você. O seu valor não está no que você faz, como se você pudesse fazer o suficiente, mas em quem você é, como se pudesse ser mais amada e aceita por ele do que você já é. Isso é também o que sábado se destina a comunicar. Você não precisa continuar pressionando, correndo, juntando, apressando.
Você já recebeu a aprovação daquele cuja aprovação realmente importa. Ele carimbou o seu valor em você, e isso é suficiente. Mesmo as atividades que ele lhe dá não são dadas para ver quantas bolas você consegue fazer malabarismo, mas para que você possa participar com ele na implantação do seu reino nos lugares onde você vive. É claro que há suor envolvido, músculos doloridos, sujeira sobre as suas belas unhas. Mas esses seus esforços e passatempos e bens acumulados são destinados a trazer alegria, melhorar relacionamentos, desenvolver seus dons e encher você com a sua bênção e contentamento. Eles não devem significar nada além de apenas pressão. Então, se isso não se encaixa com a forma como você se sente muitas vezes no fim do dia, você está sendo intimidada por um mentiroso. Você está sendo motivada pelo medo e insegurança. Você está sendo intimidada por uma aplicação de pressão cruel do seu inimigo. E você não precisa tolerar isso por mais tempo. Uma coisa adicional, porém muito importante: a pressão é muitas vezes uma máscara para a idolatria. Fácil não notar como cada vez que Moisés se aproximou de Faraó, em toda a parte inicial do livro de Êxodo, e declarou as palavras de Deus para o governante egípcio, ele não apenas disse: "Deixe meu povo ir", como a letra maiúscula tradicional diz. Ele disse: "Deixe o meu povo ir para que me sirva". Êxodo 9:1. Grifo da autora. Isso foi dito cerca de uma dúzia de vezes. Procure essa passagem. Havia uma razão específica para sua libertação. O propósito da liberdade de Israel da escravidão e o propósito por trás da sua própria liberdade da escravidão exercida pela pressão não se trata meramente de liberdade pela liberdade. O propósito de Deus em dar-lhe momento sabate em meio à sua vida plena e produtiva é para ajudá-la a se desinibir para a sua devoção, serviço e adoração ao Senhor. Colocar um limite, uma margem, impede você de marginalizar o seu Deus. Quando nossas vidas estão cheias até a borda de coisas que empurram Deus para a periferia, é um sinal certo de que substituímos a nossa devoção a Deus por um amor a outra coisa. A pressão para executar, por exemplo, muitas vezes significa que você fez da sua reputação um ídolo. A pressão para manter uma agenda ridiculamente abarrotada, o ídolo de autossuficiência. A pressão para se manter um nível impressionante de vida, o ídolo de realização. A pressão para fazer tudo pelo qual seus filhos mostram qualquer interesse. Seus filhos se tornaram ídolos para você. Nossos corações podem fazer ídolos de qualquer coisa e ainda, por vezes, ser o último a perceber que isso está acontecendo. O objetivo principal dos limites do sábado, de dizer não, quando for o caso, é diminuir nossa devoção a todos os outros pretendentes e cristalizar a nossa fidelidade a Deus. O inimigo quer que outras coisas e outras pessoas substituam a preeminência de Deus em nossa programação, em nossa mente, em nosso coração e em nossa casa. Ele quer que a nossa lealdade seja atraída para longe do nosso Criador e se disperse entre uma dúzia de outras coisas sem sequer nos darmos conta. A pressão incessante e incontrolável, então, não é apenas um outro problema irritante em um dia típico. É um ataque contra sua total devoção a Deus como seu único Senhor. É uma batalha cósmica pelo seu contentamento, sua paz, seu descanso, seu sentido de equilíbrio, sua saúde, sua integridade, sua capacidade de adorar com atenção, de confiar plenamente, de ser livre e de satisfazer-se em Cristo, de estar disponível para mudar, atendendo o convite de sua vontade sempre pontual. É por isso que aliviar essas pressões não é meramente matéria para revistas de autoajuda e discursos de motivação. Isso também deve ser um motivo sério de oração. Eu acho que nós ficamos sem essa conexão por muito tempo. Estamos muito cansadas e sobrecarregadas para perceber, mas agora os nossos olhos estão abertos e podemos ver a estratégia do inimigo expostas. Então vamos usar a oração como uma tesoura afiada para cortar o que nos amarra.
Convite à oração. Esta vida é tudo o que temos. Esta passagem pela manopla de pressões e exigências da vida é a nossa chance de escolher. Será que vamos deixá-las nos dominar e definir? Roubar os nossos corações e a nossa devoção? Ou será que nosso serviço e adoração ao Pai determinará como nós vivemos, como ocupamos o nosso tempo? A vida nunca vai deixar de ser difícil, eu sei disso. E sim, fazer o nosso melhor e nos esforçar ao máximo é importante em cada área de nossas vidas. Mas nós não fomos colocados aqui para sermos escravas de agendas que consomem cada segundo de nosso tempo com nossas famílias, nossas amizades, nossa adoração e nosso chamado, e nem para deixar os outros decidirem a cada dia como os nossos planos e prioridades devem ser. Nós não somos escravas, mas livres. Gálatas 4:31. E é hora de começarmos a viver e orar como uma mulher livre. Quando nos tornamos estratégicas e focadas em nossa oração, Deus não só irá iniciar o processo de nos libertar, como também irá criar novos caminhos de paz, descanso e contentamento. Depois que sentimos a diferença radical que esses libertadores podem fazer bem, vamos só ver o inimigo tentar tirá-los de nós novamente. Ele pode levar a melhor algumas vezes, mas pelo menos ele vai saber que ele está em uma batalha. Talvez antes de coletar as suas escrituras e desenvolver uma estratégia de oração ousada nesta área, você possa querer fazer um inventário pessoal. Ele pode ajudá-la a ser mais específica na sua oração. Tente identificar as pressões e expectativas mais comuns em sua vida que lhe causam fadiga, fragmentação, angústia e ocasionalmente até mesmo a faz chegar à beira do desespero. Verifique se a sua agenda apresenta padrões que a permitem se escravizar por coisas que não são verdadeiramente fundamentais, importantes ou indispensáveis como parecem. Verifique se as suas motivações para dizer sim para tantas coisas e porque você se sente culpada e menos importante se disser não. Verifique se os lugares onde você mais tipicamente sobrecarrega o seu tempo envolve pessoas, objetivos ou áreas de interesse que você tenha elevado ao status de ídolos. Verifique quanta ênfase você tem colocado no atual status do seu guarda-roupa, casa, carro, trabalho, aptidão, educação e qualquer medida externa que faz com que você se sinta na defensiva, pressionada a manter-se em dia e fazer comparações. Peça ao Senhor um real discernimento aqui, porque algumas dessas determinações podem ser sutis e difíceis de detectar. Lembre-se, o seu inimigo está envolvido, então ele certamente tentará cegar você para que não veja o que está realmente por trás disso tudo. Alguém próximo ou membro da família em cuja sabedoria você confia pode realmente ser útil nesse processo, se você prometer considerar a validade de tudo que ele ou ela disser e revelar sobre você, até mesmo as coisas com as quais você não concorde muito de início. Em alguns aspectos, comprometer-se com uma oração dirigida para essa área pode não parecer tão essencial como algumas das outras que já abordamos nesse livro. Pressão e ocupações parecem tão difusas e universais, com tão pouco que podemos realmente fazer a respeito. Mas sim, nós podemos, e com certeza devemos. Descanso e contentamento não são experiências autônomas. Elas estão no meio de tudo que faz parte da sua vida. Sem elas, um monte de outras coisas dão errado e a fazem perder a esperança. Mas com o poder do Espírito, ajudando você a ganhar o controle da sua agenda, criando espaços dentro dos quais você possa respirar, obedecendo os princípios do sabate de Deus, estabelecendo limites baseados na verdade da sua sapientíssima palavra, o seu destino ganha um foco mais claro.
A sua adoração floresce brilhantemente e o seu dia se ilumina com uma alegria surpreendente. Salmos 81:10. Se tu desviares teu pé do sabate, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares ao sabate um deleite, o santo do Senhor, honrando e honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. Isaías 58, 13 e 14. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Deuteronômio 5:15. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13:5. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deleita-te também no Senhor, e ele te dará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Poucas coisas têm o potencial de alterar tão drasticamente o panorama de sua vida como a invocação da autoridade divina sobre a quantidade insana de pressões desnecessárias que você enfrenta. Esteja pronta para ter seus olhos abertos quando você fechá-los em oração. Chegará brevemente um dia em que um novo tipo de mulher vai estar emergindo daquele quarto de oração. Uma mulher livre, descansada, contente.